Boa noite, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de História. Então, nós temos aqui a aula de número 1. E o tema da nossa aula é a formação da cultura nacional. Tudo que foi adquirido, apreendido e que pode ser transmitido é cultura. As expressões artísticas, religiosas e esportivas, o conhecimento tecnológico e a percepção de mundo são construídos por nós à medida que nos relacionamos com o mundo que nos rodeia. Então, a cultura nacional, ela foi transmitida por vários povos, a nossa cultura, porque somos descendentes de muitos povos, de indígenas, de portugueses, de negros e de outras nações que se aproximaram do Brasil para também colonizar. Também nós aprendemos através da tecnologia, né, que hoje em dia está muito avançada. Tudo isso contribuiu para a formação da nossa cultura. Por quê? Através da tecnologia, porque nós, no nosso dia a dia, aprendemos, entendeu? Um conhecimento que nós adquirimos a cada dia que passa, nós aprendemos a lidar mais com a tecnologia, aprendemos a nos conectar com o mundo que nos rodeia. Então, tudo que nós aprendemos no nosso dia a dia faz parte da nossa cultura. Isso existe desde a colonização aqui no nosso país. Então, nós temos aí algumas culturas que nós herdamos dos nossos antepassados, da colonização, né, dos indígenas. Eu gosto de citar muito dos indígenas, principalmente a culinária, né, o cultivo da mandioca, logo em seguida a tapioca, que é um prato muito utilizado na mesa do brasileiro, que nós conhecemos por aqui popularmente como beiju, e o hábito de dormir em rede, tudo isso são culturas que nós herdamos dos indígenas, né? Dos negros, vem a capoeira, vem a feijoada e tantas outras coisas. Dança, né? O samba, também a religião, orixás, ubanda. Então, tudo isso são culturas que nós herdamos desde que o Brasil foi colonizado, que foi repassando de geração a geração. Então, nós podemos citar os gostos, né, as músicas, a culinária, a religião, tudo isso são cultura que nós vamos aprendendo, adquirindo, escolhendo, né, porque nós temos nosso gosto. Então, cada um escolhe aquilo que quer seguir, mas lembrando que são culturas que já vêm sendo repassadas de geração para geração. Então, continuando aí, né? Tribo não é só de indígena, né? Então, tribo é um grupo de pessoas que partilham dos mesmos costumes, da mesma língua, entendeu? Das mesmas tradições. Então, tudo isso é tribo. E nós, brasileiros, nós somos várias tribos, porque nós somos descendentes de várias raças. Então, isso nos faz fazer parte de várias tribos, porque essa nossa cultura ela é diversificada por conta que nós somos uma mistura de povos e nós temos um pouco de cultura de cada um deles.
isso nos faz ser muitas tribos. Então, agora nós vamos, né, falar aí sobre os primeiros habitantes, que foram os indígenas. Vamos ver aqui quem era esse povo. Então, quando os portugueses chegaram aqui, né, logo que avistaram o Brasil, a terra brasileira, o território brasileiro, eles gritaram: terra à vista. E a partir desse grito, começou tudo. A luta contra portugueses e indígenas, né? Então tá aí a origem da miscigenação cultural que existe hoje, né? Se não fosse os portugueses ter chegado às terras brasileiras, talvez hoje o Brasil, né? Com certeza, talvez, não porque a tecnologia foi avançando, mas já imaginou o Brasil seria povoado apenas por índios se não tivesse chegado pessoas de outros países, de outras partes do mundo ao território brasileiro. Então, a partir daí começou uma luta, né? Só frisando aqui que os indígenas, eles eram, como se diz, os olhos, os pés e as mãos, como diz o ditado dos portugueses aqui no nosso território. Por quê? No território brasileiro, porque eles conheciam todo o território e foi eles que ajudaram, que guiaram os portugueses. Eles também foram músculos, né? Pois eles foram usados para fazerem serviços pesados, né? Então, os portugueses, o objetivo, né, era o que? Dominá-los, os indígenas, e escravizá-los, para que eles fizessem serviços altamente pesados, para que fosse feito um acúmulo de riquezas para o Portugal, eles fossem prestar serviços. E quando os índios não obedeciam, eles tinham ordem do rei, né, os portugueses, que aqui estavam, para usar violência contra os indígenas, violência física, todos os tipos de violência, né? Desde a física até mesmo obrigá-los a mudar até a própria religião. Eles obrigaram os indígenas a aderir ao catolicismo, né, alegando que eles seriam salvos, e eles foram dominando, né, pelo medo, né, e também através da catequese. Então, houve uma resistência por parte dos indígenas. Uma das mais importantes aí foi a Confederação dos Tamoios, né, que foi devido às atrocidades praticadas pelos portugueses contra os indígenas. Então, eles formaram uma aliança com a França, com a finalidade de expulsar os portugueses. E aí diz que chegou a reunir, né, em 1563, os Tupinambá, do Rio de Janeiro, os Carijó, do Planalto Paulista, ajudados pelos Goitacás e pelos Amoiré, da Serra do Mar. Então, eles se reuniram para unir forças contra os portugueses, para expulsá-los do território. E eles tiveram apoio, como já falei, da França. Tem aí uma imagem, que inclusive essa imagem está no livro de vocês, né, na página 145, que é uma carga de cavalaria, que retrata aí uma luta dos indígenas, né, uma luta contra a violência e maldade que era praticada contra eles. E essa obra ela foi pintada por Jean Baptiste Debret, né, quando ele esteve aqui no Brasil. E aí mostra, nessa imagem, os indígenas da tribo Guaicuru, né? E essa tribo, eles estavam com uma missão de proteger
invasores, principalmente na região centro-oeste do Brasil, a invasão de espanhóis e mais portugueses. Como a gente pode observar aí no quadro, eles aprenderam, eles passaram a praticar a montaria, né? A usar os cavalos para se deslocar e ajudá-los, né, nessa luta, nessa guerra. Não são preguiçosos, mas diferentes. Quem são esse povo que não são preguiçosos, mas diferentes? Nós estamos falando dos indígenas, né? Então, o que era que acontecia? Ou melhor falando, o que aconteceu? Quando os portugueses chegaram, eles vinham com o pensamento do acúmulo de riquezas. E os indígenas não pensavam assim. Os indígenas, eles trabalhavam para conseguir o que ia consumir naquele dia. Eles não tinham esse pensamento, essa cultura de acúmulo de riquezas, de objetos, do que quer que seja. Eles não tinham essa noção do acúmulo, enquanto que os portugueses tinham. Então, por isso que eles foram taxados como preguiçosos, mas não, eles trabalhavam, eles caçavam, pescavam e cultivavam plantas que davam frutos, mas que eles não tinham essa noção de acúmulo de riquezas. Eles não tinham essa ganância. Então, foi daí que eles trouxeram os negros com a finalidade de escravizá-los para conseguir de forma mais rápida, para conseguir cada vez mais o acúmulo de riquezas. Então, a partir do momento que os portugueses chegaram, os indígenas, eles passaram a serem dominados, ao mesmo tempo culturalmente transformados e transformadores. Eles mudaram alguns hábitos, mesmo que contra a vontade deles, mas também contribuíram para a nossa formação cultural. Como eu já falei anteriormente, nós temos traços dessa cultura na culinária, nos hábitos, nos gostos e até mesmo na linguagem, né? Falamos também, como nós falamos palavras de origem portuguesa, africana, né? Dos negros, nós também falamos palavras que são pertencentes à linguagem indígena, né? Inclusive o nome de pessoas, né? Nem Juraci, entre outros, são pertencentes à língua indígena. Então, eles também contribuíram de forma bem humilde, mas que contribuíram também para a formação da nossa cultura, né? E também ainda hoje eles lutaram no passado e ainda lutam no presente para que seus direitos sejam garantidos e faça valer, né, na Constituição Federal, né, que é aquele livro que tem as leis que regem o nosso país, que regem a sociedade brasileira. Então, eles lutam para que esses direitos realmente sejam garantidos. Entre essas lutas estão a luta pela terra, estão a luta pela sua identidade, né, para que sejam valorizados também os seus hábitos e costumes, estão o ensino da língua, né, do bilinguismo, que é em que eles aprendem a língua portuguesa, mas também estudem a língua materna deles, a linguagem de sua tribo, né? E também, mesmo que isso seja uma luta árdua, né? Porque eles têm que lutar contra garimpeiros, contra fazendeiros, criadores de gado, madeireiros, que invadem suas terras, que
de certa forma, não, são desrespeitosos à cultura deles. Então, no processo de alfabetização, eles defendem o ensino bilíngue, que é esse ensino de duas línguas, a língua portuguesa, mas também a língua materna, pertencente a cada um deles. E, com isso, adquirimos cada vez mais conhecimentos sobre esse povo que contribuíram tanto para a nossa cultura.